excelentíssimo senhor desembargador, relator, excelentíssimos e eminentes senhores desembargadores vogal e revisor, excelentíssimo e eminente senhor presidente desta quarta Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, os cumprimentos da advocacia, os meus cumprimentos pessoais e o nosso caloroso abraço aqui da cidade de Santo Antônio do Amparo, comarca de Bom Sucesso. Vou abster-me, excelências, de traçar o resumo, visto que o relatório é bem efetivo quanto à pretensão da defesa. Vou aduzir conjuntamente as questões preliminares e as questões de mérito. Muito bem, em relação à condenação que já consta no processo, a defesa entende, em questão preliminar, que a denúncia não preencheu, excelências, todos os requisitos do artigo 41 do CPP, por ser genérica em relação aos dois fatos, e em função de que os laudos que foram realizados da suposta droga apreendida não estarem dentro da cadeia de custódia, quando não há a sincronização e o fechamento daquele lacre que saiu para aquele que chegou, inclusive um tendo sido realizado na cidade de Três Pontas, a quase 200 quilômetros de Santo Antônio, sendo impossível a ida e a vinda em tão pouco tempo, e inclusive a inversão da ordem do auto de prisão em flagrante. Então, esse, excelências, é um primeiro ponto aduzido pela defesa. No segundo ponto, também, excelências, cumpre trazer nesta sustentação que o processo não seguiu os ritos do artigo 302 do Código de Processo Penal no que diz respeito ao flagrante, considerando que em relação ao segundo fato, o apelante estava preso quando haveria, em tese, segundo o caderno processual, a suposta droga ter sido alocada na garagem. Vejamos, o apelante foi preso no dia seguinte, quando ele saiu por liberdade provisória em relação ao primeiro fato, a autoridade policial, pelo investigador, alegando que já havia uma investigação, que inclusive, excelências, dessa investigação, se era sabido pela autoridade policial de que havia droga, não há o flagrante continuado e autorização do delegado de polícia, mas segundo ele, sabia que chegaria. Então, após ele sair da prisão em liberdade provisória do primeiro fato, o investigador adentrou a garagem locada pelo apelante, em face da testemunha Luiz, e adentrou essa garagem tendo encontrado a suposta droga, enquanto o apelante estava num outro local próximo à padaria, conforme fica bem claro nos autos, ele não estava lá. Então, vejamos, excelências, que, contrariamente ao disposto em habeas corpus e decisões do STJ, o investigador, representando a autoridade policial, adentrou aquela garagem, primeiro, sem mandado de busca e apreensão, segundo, sem autorização expressa e escrita do legítimo locatário, que é o apelante, e 3, adentrou usando de força para cortar a corrente do portão sem mandado de busca e apreensão. E no quarto ponto, para partirmos para um indúbio pro réu, numa questão de mérito também, o investigador, está bem claro no caderno processual, excelências, diz que a testemunha, o Luiz,
que é o dono da casa e quem alugou a garagem, autorizou a entrada, de quem também não se tem uma autorização expressa. Diz ainda o investigador, excelências, conforme consta no depoimento dele nos autos, que o proprietário da casa entregou uma cópia da chave da garagem. Vejamos, se o locador da casa tinha uma cópia da garagem, então isso quer dizer que ele tinha acesso à garagem. Logo, gera a dúvida de quem teria colocado essa suposta droga na garagem, considerando que no dia anterior e no momento da prisão, o apelante estava preso, detido na unidade carcerária, no presídio de Bom Sucesso, conforme consta nos autos. Então não se sabe quem é que colocou essa droga lá, não podendo trazer indícios suficientes para um edito condenatório, excelências. E além da questão de não haver o mandato judicial, de não haver a expressa anuidade para adentrar ao local, o senhor Luiz, locatário da garagem, em juízo sobre o crivo do contraditório, não trouxe em seu depoimento a mesma mensagem que o policial civil. Contrariamente, excelências, ele disse, consta nos autos, que o policial civil adentrou sem apresentar o mandado de busca e apreensão. Ele diz que para adentrar a garagem, ele usou uma serra cortando a corrente, que a garagem estava com uma corrente que chave não funciona lá, e que não tinha nenhuma testemunha nem ordem judicial. Em momento nenhum, excelências, essa testemunha, o locatário da casa, diz que entregou uma cópia da chave. Se por um lado ele entregou a cópia da chave e trazer a presunção de veracidade na palavra do policial, temos o indúbio pro réu, porque ele tinha acesso à garagem, ele podia entrar e sair então quando ele quisesse. Então não pode-se dizer com efetividade que foi o apelante quem colocou aquela droga lá, nem quem teria colocado, e nem a pedido dele, porque ele estava preso. Por outro lado, a testemunha sobre o crime do contraditório e anuído, melhor dizendo, advertido pelo juízo de dizer a verdade sobre as penas da lei, não confirmou a questão das chaves. Disse que foi aberto de forma abrupta, sem nenhuma autorização e sem testemunha. E mais, veja, excelências, veja no depoimento dessa testemunha que ele diz que não se lembra de haver estante naquela garagem, que tinha coisas dele naquela garagem que ele jogou fora. Então ele tinha acesso a essa garagem. Ele entrava nessa garagem, obviamente, não se podendo confirmar que essa suposta droga, do segundo fato, 499 papelotes, era em função de traficância por parte do ora apelante. Cumpre ressaltar ainda, excelências, em relação a esses mesmos fatos, que o apelante em nenhum momento confessou ser o dono dessa droga, que era sua, e que ele fazia traficância. Cumpre ressaltar, excelências, ainda que o próprio policial civil mencionou que foi autorizado a abertura do WhatsApp do ora apelante. E não consta dos autos, excelência, a autorização expressa conforme dita a jurisprudência pacífica do STJ. Com isso, excelências, em relação ao segundo fato,
dos 499 papelotes, além das questões preliminares, na questão de mérito em relação à materialidade, está questionada pelas preliminares na questão dos lacres, se seria mesmo a suposta droga, essa da análise que foi encaminhada àquela que teria sido apreendida, e também a autoria, porque não há nenhuma confirmação de que esta suposta droga do segundo fato, 499 papelotes, era do ora apelante, ou que ele teria guardado, teria pedido para alguém guardar, em função das questões já colocadas. Com isso, as provas do processo no geral ficaram maculadas. Houve um envenenamento do conjunto probatório, tanto em relação ao primeiro fato, porque um só processo, excelências, um só processo, como em relação ao segundo fato. De sorte que, dada a ilegalidade do processo, a nulidade total, com a reforma da sentença nesse sentido, e a absolvição total do apelante, é a medida que se impõe, excelências. No outro giro, cumpre ainda ressaltar que não foi aplicado o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, da Lei de Drogas, excelências. Porque está na lei para ser aplicado que, em sendo o réu primário de bons antecedentes, e é o que é, deve ser aplicado o privilégio. O juiz, em sua fundamentação, diz que em função da quantidade não poderia aplicar o privilégio, contrariando a própria lei e se baseando o meritíssimo juiz, sua excelência, tão somente na quantidade de papelotes, não na medida da perícia, que é uma quantidade pequena, excelências. Então também, além das questões já levantadas, não se aplicou o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. É um outro ponto também a ser tratado nesse julgamento. E no outro giro, excelências, por fim, no que se refere ao primeiro fato, de 14 unidades, trata-se, excelências, se for o caso, porque não está constatado a traficância, a questão de aplicação do artigo 28 da Lei de Drogas de uso, porque não há nenhum sinal de traficância, quando essa droga sequer estava no bolso dele, da blusa dele, e caso fosse, teria que se aplicar o artigo 28. Por fim, excelências, dentro do tempo regimental, requer o provimento do presente recurso com absolvição total do ora apelante, não sendo esse caso pela aplicação do privilégio da lei, a revisão da pena da sua dosimetria que foi aplicada com bis e idem em excesso. É o requerimento que se faz, excelências. Obrigado.